Muito bem. Conceitos incorretos e perturbadores. O ser humano imaturo psicologicamente sofre angústia das incertezas quanto à sua conduta no grupo social em que se encontra. A sua insegurança leva-o a não poucas vezes a comportamentos dúbios, destituídos de significado equilibrador. Sentindo-se sem condição para exteriorizar a realidade que o caracteriza, procura agradar aos demais, sufocando as próprias aspirações e assumindo posturas que não condizem com a sua forma de ser. Torna-se espelho, no qual refletem as outras pessoas, perdendo a própria identidade e derrapando em conflitos ainda mais inquietadores. Supondo que essa seria uma forma de encontrar apoio social e emocional, descaracteriza-se e termina por não corresponder ao que espera como êxito, porque, por outro lado, as demais criaturas são também muito complexas, inseguras, e aquilo que em determinado momento a satisfaz já não corresponde ao verdadeiro em outra oportunidade. Os relacionamentos degeneram e as suspeitas substituem a aparente estima antes existente, com resultado desgastante para ambas as partes. Nessa situação, o indivíduo assume atitude agressiva, mediante a postura de desvelar-se conforme é, esquecendo-se de diluir a insegurança e o dissabor, tornando-se, por isso mesmo, uma presença desagradável no meio social que aguarda valores compensadores para a convivência social saudável quanto possível, que redunde em bem-estar e harmonia geral. Essa criatura não sabe realmente o que deseja, para onde ruma e como se comporta, porquanto se encontra em estado de sonambulismo, com flash de lucidez, que logo retorna ao nível de entorpecimento. A pessoa está em estado de sono. Preocupado com as demais pessoas, esquece de si mesmo. Muito comum esse estado de sonolência da pessoa. A pessoa se preocupa com os outros, mas esquece de si próprio, né? Desvalorizando-se ou agredindo quando deveria simplesmente despertar para a sua realidade e a que predomina no lugar em que se encontra. No entanto, nesse torpor, robotiza-se, deixando-se conduzir pelas regras que lhe são impostas, mesmo não satisfazendo as exigências e necessidades que lhe são peculiares, ou seguindo o curso das tradições que nada tem a ver com seu objetivo, ou vitimado por hábitos que são resultantes de heranças anteriores, sem nenhuma vinculação com o seu modo de ser, assim deixando-se massificar pela mídia extravagante e dominadora, ou pelo grupo social que os asfixia. Ele desejaria ser membro atuante desse grupo que o repele, ou ele próprio se exila por não haver compreendido a sua função existencial. Torna-se-lhes, então, indispensável o despertar real, através de uma reflexão em torno dos acontecimentos e das suas aspirações, a fim de situar-se em paz
no contexto humano e ser livre, sem exibicionismo narcisista ou timidez depressiva. O apóstolo Paulo, agindo de forma psicoterapêutica, por observar o letargo em que se encontravam os indivíduos do seu tempo, que reflete o nosso tempo atual, proclamou: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Conforme se encontra na sua admirável carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, e a que já nos referimos anteriormente. O sono produz a morte do raciocínio, da lucidez, do compromisso elevado com o próprio si, e como Jesus é discernimento, proposta de vida, conhecimento, é necessário permitir-se a sintonia com ele, a fim de viver em claridade e sempre desperto para a vida. O processo de libertação impõe alguns requisitos valiosos para culminar o propósito, como tais: indagar de si mesmo o que realmente deseja da existência física, como fazer para se identificar com os objetivos que persegue, e avaliar-se. As ações encetadas levarão aos fins anelados. Trata-se de um empenho resoluto que não deve estar sujeito às variações do humor, nem às incertezas da insegurança. Estabelecida a meta, prosseguir arrostando as consequências da decisão, porque todo ideal custa um processo de esforço e de dedicação, um ônus de sacrifício. Indiscutivelmente, não tem nem dúvida, a pessoa não vai, de forma alguma, ao abandonar as suas bengalas psicológicas, assim como diz a Joana de Ângeles, não vai abandonar sorrindo, dando pulos de alegria. Muito pelo contrário, né? As dificuldades constituem um passo decisivo no rumo da vitória. Da mesma forma, a vida exige que o indivíduo se libere da autocomiseração, que lhe parecia um mecanismo de chamar a atenção das demais pessoas, que assim passariam a vê-lo como um necessitado, portanto, alguém carente de afetividade. Esse estado emocional, psíquico, é muito comum. A pessoa chama a atenção para si próprio. A pessoa chama a atenção para si próprio, fazendo inumeráveis ações em louvor a si mesmo. Tem pessoas que procuram fazer atos de caridade no meio de uma massa. Outros, por sua vez, preferem fazer atos de caridade lá quietinho, isolado, no cantinho, sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja. Essa é uma atitude de uma pessoa mais amadurecida. Nós ainda nos encontramos adormecidos demais nesse trânsito existencial. O mundo real não tem lugar para a compaixão nos moldes da piedade convencional, que não edifica nem proporciona dignidade a ninguém. Na grande luta que se trava a fim de que a espécie mais forte sobreviva, imposta pela própria natureza, os fracos, os tímidos, os inseguros, os de comportamento infantil e apiedados de si mesmos ficam à margem do progresso, cultivando seus limites
enquanto o carro da evolução prossegue montanha acima. Indiscutivelmente, não podemos ficar presos nas nossas picuinhas. É claro, nós não somos perfeitos, mas é necessário que a gente saia do nosso comodismo para poder galgar passos acima. Nos relacionamentos humanos, segundo Joana de Ângeles, somente aqueles que oferecem segurança e alegria proporcionam renovação e entusiasmo para o ser consciente. Aprofundar reflexões em torno do que é e do que parece ser constitui proposta de afirmação da identidade e libertação dos mecanismos de evasão da realidade. Aprofundar reflexões em torno do que é e do que parece ser constitui proposta de afirmação da identidade e libertação dos mecanismos de evasão da realidade. Voltamos.